Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 19 de abril, da terceira semana da Páscoa, e espero que a liturgia da Palavra nos ajude neste tempo pascal. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 15. Até agora, no início dos Atos dos Apóstolos, estávamos acompanhando, eu diria, a igreja que nasce, que se estrutura, que cresce. Primeira anúncio de Pedro à multidão, 3.000 pessoas. Depois o pessoal que viu o milagre na porta do templo, daquele homem paralítico, 5.000 pessoas, enfim. Até o ponto, escutávamos no início desse capítulo 6, aquilo que no capítulo 4 a comunidade cristã tinha tudo em comum, mas começa a haver um crescimento da comunidade e entre os pagãos, entre aqueles que não eram da sinagoga, do templo, enfim. E começou a dar aquela ciumeira que a gente escutou no início do capítulo, tanto que os apóstolos tiveram que escolher 7 irmãos que foram ordenados, a gente chama os 7 diáconos, né? Primeiro diáconos, que estavam encarregados da mesa, mas eram homens de boa reputação, de espírito. E escutamos aqui hoje, aparece a figura de Estevão, um desses diáconos que foi ordenado. Ou seja, a igreja, que até agora parecia que estava tudo indo bem, crescendo, as pessoas escutando a palavra, se convertendo, agora começa a perseguição à igreja. E por isso começa, se continua esse capítulo 6 com a figura de Estevão, que nós saberemos será martirizado. Mas aqui colocam que Estevão tinha uma sabedoria, tinha algo que o pessoal não conseguia refutar e que é de um argumento tão profundo que causou raiva nos judeus. E por isso levam ao sinédrio, ao julgamento, depois nós veremos o apedrejamento de Estevão. Mas aqui, por que não pegam a Pedro? Por que não pegam no outro? Não sei. Mas este homem devia ser um sinal, um testemunho, uma forma de apresentar a fé, uma pregação, algo que incomodou de tal forma que, olha, o pessoal o leva ao sinédrio com falsas acusações. Mas não tem como vencê-lo nos argumentos que Estevão usa. Porém, que coisa, reconhecem que este homem, todos que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como de um anjo. Se aparece o teu e o meu testemunho, meu irmão, minha irmã, se a gente vive em Cristo, é verdade que Jesus disse, quando vocês forem levados aos tribunais, etc., não premeditar o que falar. Mas o Senhor vai dizer, o Espírito vai nos dizer o que dizer, como falar, como proceder. Se a igreja, se vivemos em Cristo, teremos um testemunho, uma palavra, um discernimento, algo que o mundo não poderá contradizer. A única coisa que poderá fazer é odiar, ou acolhe, aceita, ou rejeita, ou odeia, ou de verdade não aceita. Por isso, o que indica que a igreja começa a dar sinais, começa a primeira coisa, este capítulo já prepara para o que será a igreja que sairá do mundo judeu para começar a evangelizar o mundo pagão. Ainda estamos no capítulo 6, virá depois mais para frente a figura de São Paulo, de Saulo de Tarso, mas por enquanto já a igreja começa com a primeira perseguição, com a morte do seu primeiro mártir Estevão, a se abrir, a começar a dar testemunho, ou seja, uma igreja que só vive triunfo, sucesso, 3.000 pessoas, 5.000, não, pode cair na ilusão
e ficar fascinada com o sucesso e não viver o que é a missão. A missão significa, de verdade, de aceitar que viver em Cristo, meu testemunho implico em Cristo, pode causar como reação do mundo o ódio, o desprezo, a rejeição. Mas espero que eu e você não desanimemos. Não tenha medo. Ainda que sejamos perseguidos, o Senhor nos dará uma boa ocasião de testemunhar, de dar um belo testemunho de Cristo ao mundo. O Evangelho de hoje, Jesus fez a multiplicação dos pães. Os discípulos atravessaram o mar com a barca, Jesus caminhou sobre o mar, vemos o Evangelho no sábado, e agora Jesus está em Cafarnaum e a multidão o segue. A multidão que estava quando ele multiplicou o pão, que se saciou com o pão, com os peixes, procura Jesus, porque queriam fazê-lo rei, e ele foge. E aqui encontram a Jesus do outro lado do mar, e a primeira pergunta que fazem: Rabi, quando chegastes aqui? Terá uma tradução que vai dizer como chegastes. Porque olha, vimos os barcos saírem com os apóstolos, você não saiu com eles. Como você chegou aqui? Jesus parece que foge da pergunta. Não importa como ele chegou ali. Não é isto que eles vieram fazer. Não estão atrás de Jesus para saber como ele atravessou o mar de Tiberíades, como ele chegou lá, quando ele chegou lá. Não. O que eles estão querendo, e é isto que Jesus interpela, responde à multidão, dizendo: sabe por que vocês estão aqui? Não porque veem os sinais. O que São João vê e enxerga como sinal? São milagres ou coisas extraordinárias que faz Jesus, como foi a multiplicação dos pães, para reconhecer que ele é o Messias, que ele é o Senhor, e que aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega, se o pessoal não acreditar, não vai fazer uma experiência de Deus. Cristo nos veio levar ao Pai, nos veio comunicar o Pai, nos veio fazer entrar em intimidade, em encontro, em comunhão com o Pai. E Cristo não quer nos levar ao céu. Tudo que ele faz para que o homem abandone o pecado, as suas paixões, para de verdade não só aderir aos mandamentos de Deus, mas para se tornar filhos do Pai que está no céu. Muito bem. Jesus não veio para curar todos os cegos, não veio para curar todos os aleijados, não veio para curar todos os leprosos, não veio para solucionar a questão da fome, da pobreza. Porque a ilusão da multiplicação dos pães é que a missão do Messias seria construir um paraíso aqui na terra. Então, acreditar em Jesus, fazê-lo rei, é agora não ter problemas, não ter sofrimento, não ter fome, não ter doença. Não. Cristo diz: isto não é a minha missão. A minha missão é fazer vocês fazerem uma experiência pascal, passar da morte à vida, ver que ainda existe a cruz, mas que a cruz agora não esmaga. Morro, mas não morro. A morte já não exerce o seu domínio sobre mim. A morte já não tem como me colocar o medo. A cruz, na angústia, no sofrimento, na dúvida do amor de Deus, não. Cristo veio colocar no nosso coração a certeza do amor de Deus, porque o demônio nos enganou dizendo que Deus não era amor. Porque se Deus me amasse, este é o problema. O demônio é craque e é o pai da mentira. E a mentira primordial é que Deus não é amor. Aqui, Jesus fala para eles: vocês vieram porque estão com a barriga cheia. Não porque querem se converter, não porque acreditam que eu sou o Messias, mas porque querem resolver os problemas práticos da vida. Não estão nem aí com Deus, não estão nem aí com o céu, com a vida eterna, com a minha doutrina, ou com a palavra, de acreditar que eu sou o Mestre, que eu sou o Messias. Não, vocês querem um Deus que solucione os problemas práticos da vida. Pão, não sei como dizer, solucionar os probleminhas que eu tenho. E Jesus não veio para isto.
Por isso, este início do discurso, que será o discurso do pão da vida, em São João, é o discurso mais duro. Terminará o final quase do capítulo 6, em que dirá que muitos discípulos, depois do discurso de Jesus, o abandonarão, o deixarão. Porque a palavra é muito dura. Aquilo que Jesus dirá neste discurso do pão da vida e que nós acompanharemos esta semana, figura da Eucaristia, do que é a Eucaristia. Por isso espero que nós nos perguntemos através deste Evangelho de hoje, por que eu sigo a Jesus? Acredito que de verdade Ele é o Messias, que os sinais que Ele faz é para que eu me converta, acredite que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus mesmo, ou eu vendo os sinais que Jesus faz, agora encontrei um curandeiro, alguém, um bruxo, ou sei lá o quê, que vem e resolve meus problemas. Mas o importante é que eu resolva meus problemas, não fazer a vontade de Deus, não viver os mandamentos, não me converter, não mudar de vida, mas apenas não ter doença, não ter problemas, não ter sofrimento. E para isto Jesus não veio. Jesus veio para dar a nós a experiência da vitória sobre a morte. E por isso espero que esse tempo pascal nos dê experimentar a vitória de Cristo sobre a morte, ter a ressurreição de Cristo vivente em cada um de nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos de verdade a procurar em ti o pão que sacia, o pão que alimenta, o pão para a vida eterna. Não apenas o pão material, o pão para solucionar o meu problema imediato, mas um pão que me faz merecer o céu, um pão que me alimenta para que eu tenha condições de herdar a vida eterna. Ajuda-nos a cada um de nós a de verdade deixar que tu, com a tua palavra, nos converta e nos faça teus filhos, herdeiros do reino dos céus. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.